a decisão do Alexandre de Moraes. Estava todo mundo na expectativa. Vamos lá. A gente tinha toda uma expectativa, tínhamos informações que ele ia colocar o Bolsonaro, inclusive, na domiciliar, mas ontem nós tivemos uma reação até surpreendente, né, dos jornais, da grande mídia, das TVs, todo mundo, até a Globo reagiu. Então, acho que o Moraes se recolheu. O próprio vídeo do Temer também, ele vem dentro desse contexto. E aí o Moraes resolve, então, não prender o Bolsonaro. Mas ele fala o seguinte, perdão, gente, ele fala o seguinte, eu não vou prender, ele violou sim. Olha que loucura. Ele diz que o Bolsonaro violou a medida cautelar. Mas ele diz que tudo bem, foi isolado. Então, assim, que aplicação de lei é essa, senhoras e senhores? Porque no caso do Daniel Silveira, que precisou ir no hospital por causa de uma crise renal, ele desconsiderou todas as provas, os laudos médicos, os depoimentos dos médicos, dos enfermeiros, e botou o cara de novo em cana. Eu ontem falei, tinha muita gente espalhando que o Bolsonaro tinha feito de propósito. Eu falei, não fez. Ele fez ali no calor do momento. Agora, a questão não é essa, a questão a fundamentação da decisão. Coloca aí, por favor, a matéria. Vamos ler junto a matéria aqui, porque essa matéria é uma coisa, né? Essa decisão é uma coisa. Olha só o que ele diz. Bom, descartou a prisão de Jair Bolsonaro neste momento, alegando que a violação da cautelar, no caso do discurso da exibição da tornozeleira, foi caso isolado. Tá aqui as aspas. Por se tratar de irregularidade isolada, né, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa de Jair Bolsonaro, da ausência de intenção de fazê-lo, né, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva. Na decisão, o ministro diz que constata-se a tentativa de burlar a medida cautelar por parte da publicação da imagem nas redes de Eduardo Bolsonaro e classifica a postagem como utilização do ilícito modus operandi. Moraes compara a tentativa de se abrir uma nova conta bancária ou se utilizar de contas de terceiros para continuar na lavagem de dinheiro. Olha só, olha isso. Aí ele fala que ele escreve, olha, como diversas vezes salientei na presidência do tribunal, aí ele grita: a justiça é cega, mas não é tola. Mas, eita. É com S, não tem esse I, mas não é tola. Bota 5 exclamações. Depois que a imprensa mostrou o erro, eles mandaram uma nova versão, tá? Essa é o que a Carol estava aí dando uma cutucada no Temer. Eu queria saber por que ele está gritando. A justiça é cega, mas não é tola. Bom, em outras palavras, diz ele aqui, será considerado burla a proibição imposta pela primeira turma, a replicação de conteúdo de entrevista ou de discursos públicos ou privados, reiterando as mesmas afirmações caracterizadoras das infrações penais que ensejaram a imposição das medidas cautelares, para que posteriormente, por meio de milícias digitais, ou mesmo apoiadores políticos, ou ainda por outros investigados em patente coordenação, ocorra a divulgação do conteúdo ilícito previamente elaborado, especialmente para ampliar a desinformação nas redes sociais. Ufa! Segundo ele, a medida cautelar visa impedir a instrumentalização das redes sociais a partir de diversas postagens coordenadas entre os investigados e seus apoiadores políticos, induzindo e instigando o chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras com flagrante atentado à soberania nacional. Ele está dizendo o seguinte: Trump, taxa Trump, taxa Trump, taxa Trump. Ele está achando que o Trump vai ouvir as redes sociais, vai taxar o Brasil por causa das redes sociais, tá? Agora, o ponto nevrálgico dessa decisão. Entrevistas estão permitidas ou não? Ele foi criticado aí nos editoriais, como eu mencionei. Aí ele diz o seguinte: não está proibido da entrevista, mas que não será admitida a instrumentalização de entrevistas. Peraí, deixa eu ler o trecho do jeito que ele escreveu. Em momento algum, Jair Messias Bolsonaro, senhoras e senhores, foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitados os horários estabelecidos nas medidas restritivas. A explicitação da medida cautelar imposta no dia 17, segunda-feira, na sexta e explicitada na segunda, no dia 21, deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos
públicos como material pré-fabricado para posterior postagens nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Meu Deus! Meu Deus! Não seria lógico e razoável permitir a utilização, aí vai, sejam em entrevistas, sejam em atos públicos, mas sempre com a finalidade de continuar a induzir e instigar o chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas. Olha, eu vou falar para vocês, eu nunca vi isso na minha vida. Carol, você que é advogada, por favor, o que é isso, afinal? Eu acho, assim, ele está falando assim, pode dar entrevista? Ele pode, desde que ele não dê entrevista. É isso. Ele não explica o que é. Exatamente, quando você deixa tudo aberto, tudo é aquilo ali. Ou tudo é permitido ou nada é permitido. E isso vai ser decidido de acordo com o interesse dele, com a análise, se ele vai perder visto, se ele não vai perder visto, o quanto aquilo ali vai prejudicar o STF. Não tem análise jurídica sobre isso. Ele simplesmente escreve alguma coisa querendo dizer eu tenho a rédea, eu tenho o controle, eu tenho o poder. É isso que se trata. Não existe lei, não existe regra mais no nosso país. Existe Alexandre de Moraes fazendo cálculo político, atividade política. O contrário. Exatamente. O que nós estamos observando aí, Cláudio, mais uma vez, é o atropelo das normas jurídicas, é o atropelo do ordenamento jurídico nacional, ou seja, é a utilização de supostas leis ou interpretação dessas leis, dessas normas, para perseguir, para criminalizar movimentos de direita e, mais especificamente, o presidente Jair Bolsonaro e agora o deputado Eduardo Bolsonaro. Essa decisão esdrúxula do Moraes, para além de evidenciar que ele sequer sabe a língua portuguesa, não sabe o que é uma conjunção adversativa, conjunção aditiva, e ele deveria saber, né? Afinal de contas, é um juiz da Suprema Corte, ou pior, é um tiranete travestido, e aí você entende travestido como você quiser, travestido de juiz, que pratica o lawfare. Ele está perseguindo uma pessoa, ou algumas pessoas, ou um movimento de direita, para atingir os objetivos pessoais do Alexandre de Moraes e do grupo que ele representa. Se não está, onde está a base jurídica para essa perseguição? Para esse tipo de medida restritiva? A própria lei não faculta ao aplicador da lei que ele decida se houve uma violação, se deve prender ou não. Se houve a violação, a medida deveria ter sido aplicada. Não estou defendendo a prisão de ninguém, muito pelo contrário. Sou apoiador do presidente Jair Bolsonaro, sou de direita, mas isso mostra que as medidas implementadas pelo senhor Alexandre de Moraes não têm a menor consistência, não têm a menor coerência, para além do fato de representarem pura e simplesmente perseguição, censura a todos nós, a você, a mim, a Júlia, ao Cláudio. É uma perseguição que é característica de tiranos, de regimes autoritários, Cláudio. Júlia Luci. A Carol falou tudo, né? Quando ela disse que não há lei, a lei é o Alexandre, é a Alexandre de Moraes. É isso que funciona na cabeça dele, é aquilo que ele quer construir, ele está legislando o tempo inteiro. Se a gente lê a decisão dele, que está confusa, além de erros de português nítidos, percebidos aí, ele fala o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro não está proibido de dar entrevista. Isso porque, no embargo de declaração que foi apresentado pela defesa do presidente Bolsonaro, e o embargo de declaração é uma peça para que exatamente a defesa possa esclarecer, possa tirar dúvidas em relação àquilo que foi decidido no processo. Então a defesa perguntou, ele pode ou não pode dar entrevista? Porque quando houve as limitações impostas ao presidente Bolsonaro, não estava a de proibir dar entrevista. Aí o presidente foi para a Câmara, nem deu uma entrevista, tá? Ele fez um desabafo, porque ele decidiu não dar entrevista, a gente precisa lembrar disso. Ele ia dar uma entrevista para um portal aqui de Brasília, ele decidiu não fazer, por cautela. Ele fez um desabafo ali sobre a questão da tornozeleira, tiraram foto e reproduziram.
o filho dele reproduziu na rede social do filho dele. E aí, o que está nessa decisão esdrúxula? Ele pode dar entrevista, mas não pode haver uma pré-combinação de que parte desse conteúdo da entrevista seja distribuído de uma forma coordenada por pessoas. Gente, a censura foi imposta, então, em relação a mim, ao Cláudio, ao Degô, a Carol. Se a gente pegar qualquer trecho, então, de qualquer entrevista que o presidente Bolsonaro venha dar e a gente publique nas redes, aí estaremos em desobediência à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Porque o presidente Bolsonaro não tem ingerência sobre a minha rede. Sou eu que tenho a senha sobre a minha rede. Sou eu que decido o que eu vou postar. Então, essa decisão alcançou a qualquer pessoa que pegue trecho da fala do presidente Bolsonaro e publique. Ou seja, é uma censura generalizada a qualquer brasileiro. E pior, terceirizando a responsabilidade dessa desobediência, colocando nas costas do presidente Bolsonaro. Então, se eu, Júlia, Luci, pego um trecho, publico, aí agora a culpa é do presidente Bolsonaro, ele vai ser preso. Olha, gente, é um absurdo atrás de um absurdo. Ele decide impondo censura prévia, ele decide impondo o extrapolamento da pena a quem não praticou a conduta. É o fim, realmente, do direito. Alexandre de Moraes é um louco. Alexandre, o louco. É assim que nós temos que nos referir a ele. Já dizia Olavo de Carvalho, a pessoa maluca você não trata com o devido respeito. Porque não merece. Enquanto a gente continuar nessa submissão, nesse baixar de cabeça, ele vai só continuar crescendo.